Então, vamos tirar algumas dúvidas de probabilidade, tá? Para quem chegou depois. Na questão 8 da seção Enem, ele fala assim, ó. Um adolescente vai a um parque de diversões tendo prioritariamente o desejo de ir a um brinquedo que se encontra na área 4. Dentre as áreas 1, 2, 3, 4 e 5, existem o esquema existentes, né? O esquema ilustra o mapa do parque com a localização da entrada, 5 áreas com os brinquedos disponíveis e dos possíveis caminhos para se chegar a cada área. O adolescente não tem conhecimento do mapa do parque e decide ir caminhando até chegar na área 4. Vamos continuar lendo. Suponha que relativamente a cada ramificação as opções existentes de percurso pelos caminhos aparecem iguais probabilidades, escolha que a caminhada foi probabilidade de escolha que a caminhada foi feita escolhendo ao acaso os caminhos existentes e que, ao tomar um caminho que chega a uma área distinta da 4, o adolescente necessariamente passa por ela ou retorna. Nessas condições, a probabilidade dele chegar à área 4 sem passar por outras áreas e sem retornar é igual a. Então, ele está querendo saber a probabilidade de se chegar aqui, dado esse mapa aqui, né? Então, o que vocês fizeram aí, gente? Eu quero saber de vocês. Como vocês desenvolveram? Tirando quem estava com dúvida, né? Quem foi que desenvolveu essa questão para nos ajudar? Então, quando eu quero calcular a probabilidade, né? Eu vejo aqui nos nós. É importante identificar os nós. Então, vamos lá. Eu tenho esse nó, esse nó, esse nó, esse nó, esse nó e esse nó pelo caminho de cima. Então, ó, esse nó aqui, ele vai ter uma probabilidade para mim de 1/2. Por que de 1/2? Porque se eu tenho dois caminhos possíveis, 1/2 aqui para cima e 1/2 aqui para baixo. Esse nó aqui, ele também vai me dar a probabilidade de 1/2, que é esse caminho aqui embaixo e esse caminho aqui. Beleza, chegou nesse nó, também você tem dois caminhos, então ele tem a probabilidade de 1/2 no caminho de cima e 1/2 no caminho de baixo. Então, para chegar diretamente no 4, eu tive que tomar esse caminho e esse caminho. Então, vai a multiplicação. Por quê? Eu tenho que tomar esse e esse. Então, quando é E, a gente tem multiplicação. Então, para chegar no nó 4, no área 4, aqui eu tive 1/8 de probabilidade. E se fosse por cima, seria meio. Aqui também seria meio para cada um. Aqui também seria meio para cada um. E quando eu tomasse aqui nesse nó, eu teria 3 caminhos possíveis. Então, a probabilidade de tomar um deles, cada uma é 1/3. Né? Então, se eu fizer a multiplicação de probabilidades da mesma maneira que eu fiz embaixo, vai ficar 1/2 vezes 1/2 dá 1/4 vezes 1/3 dá 1/12. Então, como eu tenho que eu posso passar pelo caminho de baixo ou pelo caminho de cima, vai ser 1/8 mais 1/12. Quando eu calculo o MMC dessas duas frações aí, eu vou achar 5/24, né? Que vai ser a minha resposta final. Então é importante frisar aqui, vou repetir isso aqui, ó. Quando eu tenho ou, eu vou somar as probabilidades. Quando eu tenho e, eu multiplico minhas probabilidades. Por quê? Porque o E está sujeito a uma condição anterior. Beleza? Então, vamos lá. Vou para a próxima matéria. Vamos falar hoje de matrizes. Galera, a matéria de matriz ela é bem interessante. Por quê? Porque ela tem muita aplicação, principalmente na organização, na área da engenharia, na área de programação de jogos. É algo, assim, fantástico, sabe?
Uma vez eu não cheguei a mostrar para vocês, mas eu vou colocar um vídeo aqui e mostrar para vocês como é que... Vou colocar um vídeo para vocês assistirem e ver como é que funciona. Na programação de jogos de AI, né, de inteligência artificial, tem a utilização de matrizes e, como vocês sabem, né, o computador, ele lê as coisas de forma binária. Ou é 0 ou é 1, certo? E tudo ele vai traduzir de acordo com esse conjunto de pontos, né? Entre esses conjuntos de 0 e 1. Assim como dá demonstrado aqui, ó. Aqui tem o bichinho aqui, aí tem um monte de uns e zeros aqui, né? Aí você fala, mas isso aqui é brincadeira, não é assim que funciona o jogo. E na verdade é, gente. Todos os objetos eles funcionam como formas de matrizes, algumas 3D, e depois ele acrescenta a quarta dimensão, que seria o tempo passando para esse objeto, essa matriz, ela se movimentar ao longo de um cenário. Então, o processo de construção de jogos ele é bem complexo e utiliza totalmente a matriz, esses tipos de matrizes aqui, para dar as formas. Então, quanto maior a matriz, mais detalhado é o jogo. Não sei se vocês viram deixa eu parar aqui. Não sei se vocês viram na, na internet, por exemplo, o jogo lá que jogo dos quadrados, gente? Esqueci o nome, Minecraft, né? Minecraft é um jogo formado somente por quadrados, então blocos quadrados e blocos quadrados grandes. Porém, além de ser grandes, aquele jogo ainda é pesado para determinados computadores. Por quê? Porque ele tem uma matriz muito grande, ele tem muitos detalhes, por mais que seja quadrado, né? Ele carrega um universo muito grande. Aí você pega, qual jogo é mais pesado? Um jogo Matrix, né? O jogo Matrix não, o jogo do, acabei de falar, o jogo Minecraft, né? Ou um jogo, por exemplo, um GTA V, né? Que roda na plataforma do PS4 e tem aquele monte de detalhes. Com certeza, o jogo GTA V, que tem mais detalhes, mais nível de detalhes, ou seja, mais matrizes associadas a ele, vai ser mais pesado, né? Tanto que ele não carrega toda a plataforma, toda a área do jogo de uma só vez. Ele vai carregando o cenário aos poucos, de acordo com a localização do personagem, né? E tudo isso, gente, é feito com matrizes. Tudo isso é feito com matrizes. Então é importante a gente iniciar o estudo de matriz, porque quem pretende ir para a área de programação de jogos, área de produção, área de controle, área administrativa, vai lidar com matriz o tempo inteiro. Não necessariamente dessa forma que a gente vai trabalhar, mas acontece muito de utilizar matriz. Vamos dar um exemplo de matriz no nosso dia a dia aqui. Matriz, então, é um conjunto de informações que a gente tem organizadas, por exemplo, em forma de tabela, né? Então, isso a gente já viu na estatística, né? A gente tem a organização em formas de tabela aí, e aqui eu tenho linhas, né? E colunas. Nesse caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 colunas de dados, né? 5 linhas de dados, e tenho 1, 2, 3 colunas, né? Onde cada coluna aqui está me representando alguma coisa. Mas se eu quisesse ainda tirar essas informações aqui que não são números, não são numéricas, e representar somente as variáveis numéricas numa matriz, eu teria que uma matriz de 2 linhas, de 5 linhas e 2 colunas, né? Só para lembrar, ó, coluna, linha, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas e 2 colunas. Então, se eu dispôsse em uma matriz, ficaria assim, né? Fala, mas não está tão entendível a minha matriz, né? Aqui, gente, fica uma maneira mais organizada. Num computador, provavelmente, os dados importantes, ou seja, vão estar armazenados assim, né? Vão estar armazenados em linhas e colunas, porque você aloca espaço de memória para isso. Então, ele fala assim, ó,
Nele, as linhas representam as regiões e as colunas o número de aleitamento, né? Que eu tenho linha as regiões e aqui o período de aleitamento materno. Beleza. Olha só esse sistema de equação aqui. Ele me dá um sistema de equação x menos y mais e igual a 8, 2x mais y mais e igual a 5, x mais 2y menos e igual a menos 8. Aí você fala, nossa, Juan, tem um sistema de equação de 3 variáveis. Sim. Você sabia que o sistema de equações de 3 variáveis ou até de mais variáveis eu posso representá-los em uma matriz? Como? Eu vou falar aqui que minha primeira coluna aqui, ela vai corresponder a x, minha segunda coluna vai corresponder a y, minha terceira coluna vai corresponder a z e minha última coluna vai corresponder ao resultado. E aqui eu coloco só os coeficientes. Ó, x aqui, o coeficiente é 1, menos y, o coeficiente é menos 1, mais z, coeficiente 1. Ó, 2x, coeficiente 2, mais y, coeficiente 1, z, coeficiente 1. Tá vendo que eu só fiz a matriz de coeficientes? Então, por que que isso é importante agora? Eu consigo resolver sistemas lineares a partir de definições de matrizes, né? E muitas das vezes pode até ser bem mais fácil resolver desse modo do que utilizando matrizes do que fazer o próprio sistema, porque você acaba economizando muito tempo. A gente vai ver métodos de solução, a gente vai ver vários métodos aí que vai ajudar aí como ferramenta para resolver sistemas lineares e outros tipos. Então, vamos lá. O que é a definição de matriz? A definição de uma matriz é que eu tenho linhas e colunas ordenadas entre si, onde normalmente eu vou representar aqui M linhas e N colunas. Então, sempre que você vê assim, a matriz M por N, né, uma matriz 3 por 2, eu estou falando linha e coluna. Então, aqui, ó, a matriz A é uma matriz 3 por 2, ou seja, 3 linhas e 2 colunas. A matriz B é uma matriz 2 por 4. Por quê? Porque eu tenho 2 linhas e 4 colunas. Então, a partir disso, eu já consigo prever aqui a posição de qualquer elemento na matriz. Por quê? É como se eu tivesse um campo minado, como se tivesse um endereço, né? O elemento 3. O elemento 3, ele tem uma posição na matriz, né? Então, é assim que eu consigo localizar elementos dentro de uma matriz. Pode dizer, Felipe? Esse colchete e esse parênteses faz alguma diferença ou não? Então, até então não. Ele só vai fazer diferença quando for umas linhazinhas retas. Quando tiver assim, ó. Até então, a gente não vai ver diferença entre colchete e parênteses. Quando tiver assim, ó, duas linhas retas, a gente vai ver que vai fazer diferença, porque a gente está querendo outra coisa, que a gente vai chamar de determinante, tá? Então, colchete ou parênteses não vai fazer diferença aqui para nossa representação. Até aí tudo ok, né, gente? Então, ó, se eu quiser referir a um elemento da matriz, eu posso falar assim, então o elemento A1. O que é um A1? Linha 1, coluna 1. O elemento da linha 1, coluna 1, ele é o 5, né? O elemento A23, elemento da linha 2, ó, linha 2, é como se eu fizesse aqui, ó, fosse direcionando. Linha 2, então linha 2, coluna 3. Olha só, linha 2, deixa eu até voltar, ó. Linha 2, coluna 3. Onde as linhas cruzarem é o valor que eu estou querendo. Ó. Linha 2, coluna 3, é esse cara. No primeiro, A1, 1. Então, eu vou cortar. Linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 1. Identifiquei. É esse cara aqui. Ó. É esse cara aqui. Então, é isso que a gente vai fazer na matriz. A gente vai identificar quais são os pontos importantes aí e os números importantes. Qual parte da explicação estão pedindo para explicar de novo?
Então, se perdeu tudo, né, de matriz, eu acho melhor você rever a aula depois, que vai estar no YouTube. Tá? Porque eu acho que foram o quê? 20 minutos de explicação. O que eu falei aqui? Eu falei que esses elementos estão dispostos em linha e coluna. Esses elementos da matriz estão dispostos em linhas e colunas. Eu posso escrever sistemas lineares como matrizes através de seus coeficientes. A matriz ela sempre vai ser representada por linha e coluna, ou seja, se eu falar uma matriz 3 por 2, são 3 linhas e 2 colunas, ou uma matriz 2 por 4, são 2 linhas e 4 colunas. E se eu quiser referenciar qualquer elemento da matriz, é só dar o endereço da linha e coluna que eu consigo achar esse elemento. Então, eu tenho a matriz aqui de coeficientes, né? Então, a matriz de coeficientes seria isso aqui, ó, olha aqui. Eu tenho A11, A12, A13, A21, A22, A23. Por quê? Linha 2, coluna 3, linha 2, coluna 2. Tá vendo que cada elemento aqui, ele está sendo representado por um endereço? Então, agora, se eu falar A11, A1 é o primeiro elemento. Se eu falar A22, A22 está no meio aqui, ó. É esse elemento aqui, né? Então, vai fazer diferença em cada caso. Então, eu não leio assim A23. Isso é importante, essa anotação. Ó. Eu não vou ler. O A23. Não existe A23. Existe A23. Por quê? É linha 2, coluna 3. Né? Então, toda anotação, eu vou falar assim, a matriz A matriz denotada com letra maiúscula, ele vai ser igual a A e J. E o A e J, eu estou falando que é uma matriz 2 por 3. O que significa isso? Significa que eu tenho a linha variando de 1 até 2 e a coluna variando de 1 até 3. Tá vendo? O I representa que seria o primeiro elemento e o J representa o segundo elemento, seria a coluna. Então, eu posso falar assim, ó, M vai ser A e J, que seria uma matriz P por Q. Então, dizemos, ó, M é uma matriz de ordem P por Q. P linhas e Q colunas. Então, ó, vamos fazer uns exercícios resolvidos para a gente entender um pouquinho. Ele fala assim: escrever os elementos da matriz A23 definida por A e J, que é 2i mais J. Então, ó, eu vou mostrar que todos os elementos que eu vou escrever na matriz vai ser de acordo com isso aqui. Beleza? Então, vamos fazer. Ó. Então, eu estou falando assim, ó, o elemento A, 1, muita gente estava caindo nessa pegadinha desse tipo de questão, gente. O elemento A11 significa que meu I é 1, né? Estou falando aqui que meu I é igual a 1 e estou falando que o meu J é igual a 1. E ele falou nessa questão que o é definido por essa expressão aqui. A e J é 2i mais J. Então, posso falar assim, ó, que vai ser 2 vezes 1, que dá 2 mais 1, 3. Então, meu A11 vai ser igual a 2, que multiplica 1, mais 1, que vai dar 3. Não vou fazer tão devagar para todos, só para todo mundo acompanhar. Beleza. A11 é 3. Vamos para o A12. Linha 1, coluna 2. Então, vai ser 2i, né, que vai dar 2, mais j, que é 2. Então, vai dar 4. A13. 2i, que vai dar 2, mais 3, que vai dar 5. Beleza. A21. 2i, que vai dar 4, mais 1, que vai dar 5. E 2, 2. 2i, que vai dar 4, mais 2, que vai dar 6.
I, A, 2, 3. 2i, que vai dar 4, mais 3, que vai dar 7. Então, se eu fosse escrever essa matriz, ela ficaria basicamente assim, ó. 3, 4, 5. Na linha de baixo ficaria 5, 5, 6, 7. Essa é a minha matriz aqui, que eu escrevi de acordo com as informações que ele me deu. Ficou entendido, gente? Mais alguém quer falar? Tem alguma dúvida? Então vamos prosseguir. Beleza. Então, ó, fiz todas as minhas continhas e achei o valor da minha matriz. Então, vamos para a próxima questão, que ele fala assim, ó. Uma confecção vai fabricar 3 tipos de roupa utilizando materiais diferentes. Considere a matriz a seguir em que A e J representa quantas unidades do material J serão empregadas para fabricar a roupa do tipo I. Olha só, quantas unidades do material J serão empregadas para fabricar a roupa do tipo I. Aí ele pergunta, quantas unidades do material 3 serão empregadas na confecção da roupa do tipo 2? Vou deixar um tempinho aí para vocês pensarem como vocês fariam, tá? Vamos lá. Ó, A e J, né? Ele falou que é A e J. Aí ele falou, o I é o tipo de roupa e J é o material. Beleza. Aí ele falou, quantas unidades do material 3, ou seja, meu J é igual a 3, empregadas na confecção de uma roupa do tipo 2. Então, eu tô falando que é A, 2, 3. Conseguiram pegar aí? Então, o meu A, 2, 3, estou falando linha 2, coluna 3, é igual a 3. Ó, se eu pegar aqui, linha 2, linha 2, coluna 3, olha o elemento que está aqui no meio. Tá vendo? Beleza. Vamos para o próximo. Ele fala assim, ó, calcular o total de unidades do material 1 que será empregado para fabricar 5 roupas do tipo 1, 4 roupas do tipo 2 e 2 roupas do tipo 3. Então vamos lá, vou apagar isso aqui. Então, ó, calcular o total de unidades do material que será empregado para fabricar 5 roupas do tipo 1, 4 roupas do tipo 2 e 2 roupas do tipo 3. Deixa eu colocar aqui a matriz para vocês fazerem aqui. Deixa eu aumentar. Enquanto isso, podem ir tentando fazer, tá, gente? Então, a matriz é essa aqui. 5, 0, 2, 5, 0, 2, depois 0, 1, 2, 1, 2, 1, 3, e embaixo 4, 2, 1. Então, presta atenção no enunciado, gente. O que ele está perguntando? Ó? Calcular o total de unidades do material 1, que será empregado para fabricar 5 roupas do tipo 1, 4 roupas do tipo 2 e 2 roupas do tipo 3. Vamos lá.
calcular o total de unidades do material 1. Então, vou até marcar aqui. Material 1. Não é isso que é o material? Material 1. Então, significa que para fabricar uma roupa do tipo 1, você usa 5 unidades do material 1. Né? Então, para fabricar 5 roupas do tipo 1, então, 5 roupas, eu uso 5 unidades do material 1. Né? 4 roupas do tipo 2. Então, mais 4 roupas. Só que para fabricar roupa do tipo 2, eu não uso nada do material 1. Tá vendo? Mais, cadê? 2 roupas e 2 roupas do tipo 3. Ou seja, 2 roupas que usa 4 unidades do material. Certo? Então, ó, quando eu fizer essa conta, 5 vezes 5, 25, mais 0, né? Mais 2 vezes 8, ou 2 vezes 4, que dá 8, né? Fazendo essa continha aí, a gente vai ter quantas unidades no total? 33. Agora vamos lá. Conseguiram entender? É confuso a princípio, você entender a linha, mas com o tempo isso se torna prático. Vocês vão ver que é até mais fácil, porque ó, aqui é roupa 1, roupa 2 e roupa 3. Né? Então, se aqui é materiais, então é como? Na roupa 1, eu uso somente materiais 1 e 3. Na roupa 2, eu uso somente materiais 2 e 3. E na roupa 3, eu uso todos os materiais. Né? Com o tempo, a gente vai pegando essa malícia na matriz. Né? Então, ó, eu consegui ver aí cada material que eu vou utilizar na roupa 1. Beleza? Então, agora é só exercício. Gente, eu vou pedir encarecidamente que vocês tentem fazer os exercícios, pelo menos 1 ou 2 exercícios hoje. É muito tranquilo de fazer esses exercícios. Aí, desses de aprendizagem mesmo, para fixar a matéria, conteúdo na cabeça. Senão a gente vai esquecer tudo. Vai esquecer tudo, aí já era. Tudo que eu expliquei hoje vai pegar na caixinha e jogar assim no lixo. Então, faz pelo menos 1 ou 2 exercícios aí, 5, 10 minutos, você ficar aí sentado resolvendo exercício, já vai ajudar a fixar esse novo conceito. Beleza? Por hoje é só. E eu espero que tenha entendido aí, gostado. Amanhã a gente volta com a explicação de matriz. E a gente vai tirar dúvidas aí dos exercícios na aula de quinta-feira, tá? Ou quinta-feira seria amanhã. Ou então na aula de sexta-feira. Dúvidas para a prova. Beleza? Então um abraço e até amanhã.